Olá, meninas. Depois de 2 semanas aí sem gravar vídeo, estou retomando aqui. Vou acender a luz. A gente estava fazendo os estudos a respeito das bem-aventuranças, né? E hoje eu quero trazer 2 estudos em um só, porque um tá ligado. Na verdade, todos estão ligados, né? Mas eu achei bacana a gente juntar esses 2 estudos. Inclusive, eu vou mandar para vocês no grupo junto com o vídeo. E são 2 versículos que eu quero deixar aqui. Depois vocês façam as leituras bíblicas que são sugeridas lá no estudo, tá bom? Então, o primeiro versículo que eu quero falar tá lá em Efésios 2, Efésios 2, versículo 10, que diz o seguinte: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a gente já tem falado a respeito de glorificar a Deus através das nossas ações, das nossas palavras, através daquilo que a gente faz no dia a dia, né? E eu tenho falado bastante isso para gente trazer a palavra de Deus para o nosso dia a dia. Porque a palavra de Deus não é algo que fica distante e só para ser praticada no domingo ou no culto do sábado ou no culto de oração, né? Em algum momento dos vídeos anteriores eu disse que já passou da hora da gente fazer essa divisão, né, de vida secular e vida com Deus. Não existe vida secular e vida com Deus. Existe vida com Deus para aquelas que estão em Cristo Jesus. Então, nós precisamos glorificar a Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E quando a gente não consegue, quando a gente falha, e isso acontece todos os dias, nós temos um justo juiz, que é Jesus, que faz essa intermediação entre nós e o Senhor Deus. Então, a gente muitas vezes desanima, né, da obra, desanima de cuidar da nossa família, desanima de fazer as coisas que nós precisamos fazer, porque a gente pensa assim, poxa, mas eu sou tão falha, eu não consigo passar um dia sem pecar. Nós somos feitas no pecado, diz a palavra, lá desde a época de Adão e Eva, tá? O que nós precisamos entender é que a gente vive sim o tempo da graça através de Jesus Cristo, mas como também já foi dito, não podemos baratear essa graça. Então, já que Deus perdoa, eu vou fazer mesmo e dane-se. Não é assim que funciona. O pecado ou desagradar a Deus na vida daquelas que são do Senhor é algo que a gente não planeja. Então, assim, eu não estou planejando hoje ir ao mercado e ser grosseira com a moça do caixa. Eu já saio de casa querendo ser grosseira com ela. Aí a coisa tá bem ruim pro nosso lado. Mas às vezes chega no mercado, a gente tá com pressa, e aí a menina às vezes atende a gente mal, né? E a gente acaba respondendo na mesma moeda, e aí a gente sai do caixa, e aí o Espírito Santo fala, não foi bacana a sua atitude. E a gente fala, ai Senhor, me perdoa, se a gente ainda tem oportunidade de se retratar com a pessoa. Então, isso é ter uma vida com Deus, uma vida que glorifique a Deus. Esse relacionamento que nós temos com o Pai na nossa rotina, no nosso dia a dia. E a gente já falou sobre isso, tá? Então, o versículo ele fala sobre isso, né? Que a gente foi criado para boas obras. O Senhor nos criou para fazer boas obras. Porém, nós somos de carne, nós somos pessoas. E por isso nós precisamos da graça de Deus para poder fazer essas boas obras. E aí a lição que eu quero emendar nessa vai falar sobre a recompensa, né? Então, o versículo dessa segunda lição, que está em Mateus 6:1, diz o seguinte: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste.
Esses dias eu tava explicando pra Júlia, pra minha filha mais velha, qual era a diferença entre salvação e galardão. Gente, foi bem difícil dela entender e às vezes a gente não entende, né? Então, eu sou salvo, salva, através da fé em Cristo Jesus. Então, quem me leva para o céu, para Jerusalém celestial, para o lar aonde nós iremos morar com Jesus, é o quê? É a fé no Filho de Deus, no Filho unigênito de Deus. Ele é o acesso para Deus Pai. Um ponto. Segundo ponto, galardão. O galardão, se é que eu posso usar essa palavra, eu acho que ainda é muito pobre perto do que é realmente o galardão, mas o galardão é uma recompensa. Então nós não somos salvos pelas obras, ok? Você e eu não somos salvas porque a gente dá comida pro pobre, ou porque a gente cuida dos nossos filhos, ou porque a gente respeita como esposa o nosso marido, ou porque a gente de repente lava uma louça sem querer lavar, ou se eu estou no meu trabalho e eu respeito o meu chefe por amor a Deus, não é isso que vai me fazer ser salva, tá? O que a gente precisa entender é que salvação é uma coisa e galardão é outra, porém essas duas coisas andam juntas. Porque a palavra do Senhor diz que a minha fé sem obras ela é morta. Então, uma coisa está ligada na outra. Não tem como você vir a Deus através de Jesus e não fazer obras. Simplesmente sentar e esperar Jesus voltar. Porque o Espírito Santo, ele te impulsiona a fazer a obra. Então, a Bíblia continua sendo perfeita e o Espírito Santo continua sendo perfeito, né? Então, quando de repente você vê alguém passando necessidade e você é impelido a ajudar essa pessoa através de Jesus, você está fazendo uma obra pela fé que você tem em Jesus. Tem uma pulseirinha que aqui os juvenis aqui na igreja usam, que são as iniciais, né? O que Jesus faria? E é uma pergunta que eu trago comigo desde a minha conversão, porque tem um livro, né? O que Jesus faria. Eu não sou muito boa de memória, mas não sei se exatamente o título do livro é isso, mas são perguntas práticas sobre o que Jesus faria naquelas situações, né? E eu sempre que eu consigo, né? Que não é sempre que a gente consegue, porque a gente tem o nosso lado humano, a gente tem o nosso lado falho, que não pode ser uma muleta, né? A gente tem sempre que pedir para que o Senhor nos aperfeiçoe e nos ajude a melhorar. O que Jesus faria naquela situação? Então, por exemplo, você tem uma amiga sua que congrega junto com você de repente, tá? Mas ela engravidou solteira. A pergunta é: o que Jesus faria com essa menina? Ela expulsaria a menina da igreja? Jesus expulsaria essa menina da igreja? Ou Jesus acolheria, orientaria e auxiliaria no que ela precisasse? O Deus que eu sirvo e que você serve, e o Deus que eu vejo na Bíblia, o Jesus que eu vejo na Bíblia, e é o que fizeram quando eu engravidei, eu não era cristã, mas eu fui muito bem acolhida, eu fui muito bem cuidada, e hoje é algo que eu procuro fazer quando isso acontece. Num primeiro momento a gente fica escandalizado. Poxa, tá na igreja e engravidou, né? Aí o cara some de repente, enfim. Eu vou dizer para você o que eu acredito dentro do que eu conheço da palavra que Jesus faria. Jesus acolheria essa menina. Jesus orientaria essa menina também. Sentaria para conversar, me conta a sua história. O que foi que fez você chegar no que está acontecendo, né? Não na forma física, porque a gente sabe o que aconteceu, o que gera um filho, todo mundo sabe, nós somos aqui adultas. Mas me conta a sua história. Ouviria essa mulher, ouça essa mulher, ajude essa mulher, acolha,
mas também oriente. Eu falo isso, eu tenho falado isso e eu repito que Jesus é uma pessoa extremamente equilibrada. Ele é muito equilibrado. Então, eu creio que Jesus ajudaria, oraria por ela, daria o suporte, mas também a orientaria, no sentido de, olha, conta pra mim a história, vamos caminhar junto, deixa eu entender o que aconteceu, se você já conhecia a palavra, como que é a sua experiência, porque a gente é muito bom em julgar a história do outro, sem conhecer o que realmente acontece. E a gente que trabalha com aconselhamento, eu sempre, quando a pessoa fala assim, Erika, eu tô precisando conversar, eu sempre digo o seguinte, olha, eu preciso te ouvir. Você quer conversar? Vamos conversar. Mas eu quero te ouvir primeiro, para poder ter um panorama da história, né? E lembrando que toda história não tem um lado só, né? Então, eu creio que quando a gente ajuda alguém em nome de Deus, nós estamos plantando coisas no reino espiritual. E a palavra do Senhor diz assim, ó, que esse versículo que eu li para vocês, né? Guardai-vos de exercer a vossa justiça com fim de ser desvistos pelos homens. Então eu vou acolher essa menina, eu vou ajudar essa menina, ou um morador de rua, ou sei lá, a situação dentro da igreja, quem trabalha, quem faz a obra dentro da igreja local e fora também, a gente se depara com muitas situações. E a pergunta é, o que Jesus faria? E de uma coisa eu tenho certeza. Todas as obras que Jesus fez aqui nessa terra, ele fez para glorificar o Pai. Ele fez para que o nome de Deus fosse conhecido. Então, muitas vezes a gente faz uma boa obra, a gente abençoa alguém, a gente é canal de bênção na vida de alguém e a gente tem orgulho disso como se a gente tivesse feito grande coisa. E, na verdade, a gente não fez mais que a nossa obrigação como cristão. E a palavra diz o seguinte, que quando eu planto em secreto, o Senhor me recompensa. Não são os homens que vão me recompensar. É o Senhor que vai me recompensar. Ah, Érica, mas eu preciso fazer porque senão o pastor não vai me ver. O pastor não tem que te ver ou não te ver, ou outra pessoa ver ou não ver. Se Deus quiser mostrar o que você está fazendo para alguém, pode ficar tranquila porque Deus vai mostrar. E é muito curioso, porque boas obras, pelo menos dentro da realidade que eu vivo, quando a gente faz algo para Deus, muitas vezes essas coisas vêm à tona. Porque uma pessoa comenta com a outra. Nossa, eu tava triste e a Xixica veio falar comigo. Nossa, eu tava mal e a fulana veio orar comigo. E uma vai comentando com a outra. E isso acaba vindo à tona. Mas não pela pessoa, não, olha, eu orei e a fulana engravidou. Eu orei e Jesus abençoou a vida dela. Não, querida. Você orou, ela engravidou, glória a Deus. Você orou, a irmã foi curada, glória a Deus. Você orou para que o espírito de morte fosse expulso da vida de alguém, glória a Deus. Você entregou uma cesta básica para uma família que estava precisando, glórias a Deus. A gente, às vezes, por causa da carência, por causa da vontade de ter carinho e reconhecimento das pessoas, a gente age de maneira errada. Então, nesse vídeo, eu quero te encorajar a duas coisas. A primeira, faça o que você fizer, faça para glória, e aí então está difícil, para a glória de Deus. E segunda coisa, o que você faz em secreto, o Pai te recompensará. É o que a palavra fala. Então, faça boas obras pela fé em Jesus Cristo, não para você ser salva, para você conquistar Deus. Faça porque a palavra manda que a gente faça. O Senhor fica muito feliz quando a gente faz boas obras, mas não é se eu faço mais, Deus vai me amar mais. Se eu faço menos, Deus vai me amar menos. Deus me ama
porque eu sou salva através de Jesus. Quando eu aceito o sacrifício de Jesus e digo, Jesus é meu Senhor e Salvador e é Ele que eu quero que governe a minha vida, Deus está muito, muito, muito feliz. E Ele é nosso Pai, eu tenho falado isso, Ele é nosso Pai. Então, quando a gente falha, que são todos os dias, Ele está ali pronto para que a gente se arrependa, para que a gente conserte a rota e para nos orientar em amor. Então, se você tem feito, se eu tenho feito obras para aparecer para as pessoas, isso está errado e a gente precisa se corrigir. E Jesus está pronto para dizer para o Pai assim, Pai, perdoa, ela precisa de ajuda, ela precisa que você corrija a rota. E Deus vai corrigir. E Deus vai nos corrigir sempre em amor. Então, você que tem feito boas obras, continue fazendo em nome de Deus. E você que não tem feito nada, se aprume, levante-se, acorde e faça as obras do Senhor para que o Pai seja glorificado. Tá bom, meninas? Deus abençoe. Sábado nós temos encontro na casa da Cauana. A gente gostaria muito que quem for confirmasse presença. Temos também o culto plenos com coral, que tá lindo. E domingo ainda teremos algumas festividades de Páscoa. Então, participem, esteja conosco, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua família, seus filhos, seu esposo, sua mãe, seu pai, e que aonde você estiver, você seja bênção, tá bom? Deus abençoe.